Os 5 níveis da compreensão oral, ou seja, a sua capacidade de entender o inglês. Cadê inglês? Eu já falei aqui nos vídeos que entender o inglês é a parte mais importante, a habilidade mais importante. Uma vez que você se torna capaz de ouvir pessoas falando inglês, ver filmes, seriados, ver vídeos em inglês, vídeos no YouTube, escutar um podcast, um programa de rádio, um programa de rádio em inglês e entender, essa habilidade é o fundamento do negócio. A partir do momento que você entende, aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, tudo fica muito mais fácil. Então você tem que estar ativamente trabalhando nessa habilidade. E há muito tempo atrás eu desenvolvi essa teoria dos 5 níveis do entendimento, ou seja, conforme você vai melhorando o seu listening, sua compreensão oral, sua capacidade de entender o inglês, você vai percorrendo aí, passando por vários níveis. Eu vou explicar os vídeos aqui, os cinco níveis, e você pode se identificar, ver em qual nível que você tá e já fazer seus planos para partir para o próximo nível. Vamos lá então. Nível 1 da compreensão oral é o iniciante sem nenhum entendimento, ou seja, o cara que não sabe nada de inglês. Normalmente quando você vai começar inglês, você tá nesse nível ou no nível 2, vou explicar o nível 2 daqui a pouco, mas basicamente é um nível de referência, é só pra você entender. O cara que não entende nada de inglês, talvez a única coisa que ele sabe algumas palavras, por exemplo, music. Se eu falar music, music é música, né? Porque é muito parecido. Frases como the book's on the table, ou my name is Silvana, my name is João, my name is Myron. O cara entende essas coisinhas que todo mundo sabe, mas fora isso, se você botar um americano falando inglês na frente dele, ele não vai entender, só quando o americano lá no meio da conversa largar um music, ele, entendi music. Mas às vezes nem isso ele vai entender, porque é tanta coisa falando, é como se fosse um barulho aquilo lá. Esse é o nível 1. Do nível 1 você vai para o nível 2. Nível 2 é o iniciante com conhecimento básico. O cara já estudou um pouco e tem uma base. Se ele for para os Estados Unidos, ele não vai morrer de fome, ele vai se virar, vai ter que fazer muita mímica. Mas assim, mesmo nesse nível 2, se você vê um americano falando, você pega muita coisa. Normalmente você sabe dizer uma coisinha. Em vez de ele só saber dizer the book's on the table e my name is, ele sabe dizer mais umas 30, 40, 50 frases. Ele tem uma noção do idioma que vai salvar ele aí numa situação se largarem ele lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa muito simples. E aí o cara vai estudando e esse nível 2, que é o iniciante com um entendimento básico, eventualmente se transforma no intermediário, que é o nível 3, o intermediário com pouco entendimento. Muitos de vocês devem estar nesse nível 3. É o seguinte, você já não é um iniciante, vocês têm uma boa noção, uma noção intermediária, você vai ler um texto em inglês, você pega o texto para ler, e aí assim, às vezes você pega um texto, entende um monte do texto. Lê o texto, entende quase tudo. Aí você pensa, nossa, meu inglês tá bombando. Às vezes, por outro lado, você pega um outro texto, lê o texto, não entende praticamente nada. Meu Deus, meu inglês tá muito ruim. Ontem eu li um texto, tava bombando, hoje eu li esse texto aqui, agora eu não entendo nada. Mesma coisa, você vai lá, vê um vídeo no YouTube, um vídeo em inglês, não sei se eu vejo, não sei se eu não vejo, não sei se eu vejo, não sei se eu não vejo, vou ver o vídeo em inglês. Aí você bota o vídeo pra ver, vê o vídeo e entende 75% do que foi dito, fica super feliz. Nossa, entendi um monte desse vídeo, meu inglês tá bombando. Aí no outro dia você coloca um outro vídeo de outro assunto, entende 10%, praticamente nada do vídeo, fica triste, entra em depressão porque você não tá entendendo. Ou seja, esse é um nível muito variável. Ora você entende 10, 20%, quase nada do que está sendo dito, ora você entende 70, 80%, quase tudo que está sendo dito, e aí é um nível de muitas emoções, porque quando você não entende quase nada, você fica triste, você acha que seu inglês não tá bombando, você acha que você tá uma bosta, e aí o que acontece? O cara desiste de estudar inglês. Por outro lado, quando você vê um vídeo, alguma coisa, entende muito bem, você fica motivado, você quer estudar mais, você acha que realmente, né, você acha não, você vê que você tá tendo ali um certo resultado nos seus estudos. O mais importante nesse nível é um nível que você não pode desistir. É um nível onde muita gente chega nesse nível, porque passar do 1 e 2 é muito fácil, mas muita gente desiste justamente por causa dessa variação. Só que, além desse fator da desistência, ele é importante porque ele leva para o nível 4. E o nível 4 é o nível que eu considero o mais importante, porque é o intermediário com muito entendimento. Ou seja, você não é mais o intermediário que fica oscilando, hora entende muito, hora entende quase nada, hora entende muito, hora entende quase nada. Você é um intermediário que qualquer coisa que você vê em inglês, qualquer livro, qualquer vídeo, qualquer conteúdo aí que você consumir no idioma, você vai entender pelo menos 50%. Muitos conteúdos você vai entender 80%, 90%, 95%. Aqueles conteúdos mais difíceis você vai entender ainda pelo menos metade. E aí o que acontece? Esse nível 4, ele te dá liberdade. É um nível onde você começa a fazer tudo em inglês. Você começa a ver vídeos só em inglês, começa a ler livros só em inglês, começa a ver televisão em inglês. A sua vida começa a funcionar em inglês, porque o seu nível de inglês, o seu nível de entendimento, a sua capacidade de absorver
absorver, de ler conteúdos em inglês, de escutar conteúdos em inglês, ela é suficiente para você operar, fazer as coisas em inglês. E aí, nesse nível é que o seu inglês começa a melhorar de uma velocidade muito maior que nos níveis anteriores. Por quê? Porque você começa a fazer tudo em inglês. É livro em inglês, é celular em inglês, é vídeo em inglês. Sua vida funciona em inglês. Tem um livro muito legal que você quer ler, tem a versão em inglês, você compra em inglês porque você sabe que você vai entender pelo menos metade do que está escrito lá, provavelmente muito mais que isso. E aí a coisa vai, tipo uma bola de neve, vai indo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e você chega na fluência. Mais especificamente, você chega no nível 5, que é o nível que eu considero o nível avançado, onde você entende praticamente tudo do idioma. Nível 5 é assim, você entende 80, 90% mais de qualquer coisa que você vê em inglês. E aí, claro que a gente podia colocar o nível 6, nível 7, nível 8, cada vez aumentando, até chegar num nível aí praticamente igual um nativo, que entende 99,9% de tudo que é dito, porque nem na nossa língua a gente entende 100%, mas não é necessário ter esses níveis a mais. O mais importante é você entender essa progressão. Então, resumindo, nível 1, você não entende nada, nível 2, você tem um conhecimento básico do idioma, mas ainda boia muito, nível 3, você está no intermediário, mas varia, a hora você entende muito, a hora você entende pouco, nível que pode frustrar muito os estudos, mas você não pode desistir no nível 3, porque o nível 3 leva para o nível 4, a progressão do nível 3 para o 4 é mais importante, nível 4 mais importante de todos, né, que é quando você entende pelo menos 50% de qualquer coisa em inglês, e normalmente você entende mais, você entende 70%, 80%, e é nesse nível 4 que a sua vida começa a funcionar em inglês. O inglês deixou de ser um problema para você, e aí, conforme você passa muito tempo no nível 4, eventualmente você chega no nível 5, que é o entendimento avançado do idioma, onde você entende, você faz tudo em inglês virou praticamente igual ao português, e aí pode ter um nível 6, 7, mas eu resolvi não categorizar, que são outros níveis mais avançados, que aí depois você chega no nível avançado, você já funciona em inglês. A não sei que você queira virar o mestre dos magos, o deus do inglês, mas isso aí é só para quem quiser, não é uma necessidade real. Bom, pessoal, esses foram então os 5 níveis do entendimento do inglês. Vê aí, tenta descobrir qual o nível que você tá e já faça os planos para você passar do nível. Eu acredito que muita gente está no nível 3, não desista, tá? Se você está no nível 3, vise chegar no nível 4, e deve ter muita gente no nível 4 também, continue estudando para você chegar no nível mais avançado, porque o nível 4 já é gostoso, mas o nível 5 é mais legal ainda. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente, se você está vendo no YouTube, não esquece de assinar, virar um inscrito, um subscriber do canal, e se você está vendo no Facebook, não esquece de curtir essa publicação e também curtir a nossa fanpage. Tanto a fanpage quanto o YouTube são atualizados diariamente com novos vídeos, conteúdos, aulas e tudo mais aí para você aprimorar e turbinar o seu inglês. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Vê aí o nível que você tá, se encaixa, planeja para chegar no próximo nível e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.